Bem-vindo ao Agrocast, seu canal de conteúdo em gestão do agronegócio, com o Antônio Schacker. Olá, meus amigos da pecuária. Hoje eu quero falar para vocês de 3 ferramentas decisivas para o sucesso do controle do seu rebanho. Você já reparou que muitas vezes acontece da fazenda ter mais que um rebanho? Mas como assim, Antônio, mais que um rebanho? Exatamente, a mesma fazenda ter 3 ou 4 números diferentes sobre o rebanho. Muitas vezes você tem um rebanho que é a anotação do capataz, aquela do papel. Aí você tem outro rebanho que é a anotação do computador, ou que está dentro do software, das planilhas do computador. Aí você tem outro rebanho que é o rebanho de exatoria, onde você tira, cada estado naturalmente tem o seu, mas onde você tira nota, GTA, você tem outro rebanho. Então, só aí você passa a ter 3 rebanhos diferentes. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui essas técnicas, ou melhor, essas ferramentas que vão resolver definitivamente esse problema de diferença no controle do rebanho. Mas antes da gente falar sobre controle de rebanho, é importante sempre lembrar que controle serve para tomar decisão e não apenas para tomar tempo. Então, acompanhem comigo aqui algumas coisas que são importantes. A principal dica quando a gente fala em controle. O primeiro aspecto do controle é que eu tenho um dado. Esse dado ele é transformado em informação. Essa informação vira conclusão e uma conclusão vira atitude. Voltando aqui comigo, em qualquer aspecto de controle dentro da fazenda, é fundamental que eu tenha dado, informação, conclusão e atitude. Nenhum controle vai ser eficiente o suficiente ou eficaz, que seria o melhor termo aqui, se a gente não trabalhar com dado, informação, conclusão e atitude. Vou exemplificando aqui para vocês. Vamos imaginar que houve a salgação e alguém foi e colocou um saco de mineral no coxo. Então eu tenho lá, esse é um dado. Foram 2 sacas de mineral que foi colocado no coxo, esse é um dado. Aí eu tenho uma informação, que é o consumo dos animais. Vamos imaginar um consumo do lote de vacas paridas, com bezerro aí de 4 para 5 meses, e medir um consumo de 40 gramas no suplemento. Então eu tenho informação, o dado foram os 2 sacos, eu tenho o período entre as salgações, eu tenho o consumo, que é a informação, que é a segunda etapa do controle, e eu tenho a terceira etapa, que é a conclusão. Ora, um lote de animais dessa categoria, eu esperaria um consumo muito maior do que as 40 gramas, então eu esperaria um consumo próximo das 100 gramas, naturalmente de acordo com o suplemento que eu estou usando, com a técnica que eu estou usando, mas eu já percebi, eu concluí que está lambendo menos ou consumindo menos do que eu esperava, e eu venho para a atitude. A atitude é o que eu vou fazer. Então eu vou verificar a área de coxo, posicionamento de coxo e outras coisas naturais para que eu use essa informação. Então eu preciso ter um dado, uma informação, uma conclusão e uma atitude. E nessa mesma configuração, nessa mesma técnica, eu quero falar para vocês das tais 3 ferramentas decisivas para o controle do rebanho. A primeira ferramenta decisiva para controle de rebanho é o que a gente chama de mapão ou mapa de efetivo pecuário. Todo mês é fundamental que as pessoas na fazenda ou o capataz de gado da fazenda preencha o mapão. Alguém pode até falar assim, mas minha fazenda é super informatizada, tudo está no computador, no tablet, a gente sabe, a gente trabalha com software, com ferramentas informatizadas, porém a gente não abre mão, em hipótese alguma, do mapão ou mapa de efetivo pecuário. Acompanhem comigo aqui para vocês entenderem o que é um mapão. O mapão ou mapa de efetivo pecuário é uma folha naqueles impressos grandes, naquela folha A3 que a gente chama, onde a gente tem uma relação das invernadas ou dos pastos da fazenda e a descrição das diferentes categorias, matriz, primípara, novilha, bezerro mamando e assim por diante. Voltando aqui comigo, é fundamental que esse mapa de gado ou mapa de efetivo pecuário, que é feito naquela folha grande, seja preenchido pelo capataz, que é o responsável pelo gado do retiro ou da fazenda, todo mês. Então ele tem ali uma fotografia do gado todo mês e ele faz naturalmente 2 cópias desse mapão, uma cópia fica com ele, fica no bloco, e uma outra cópia ele vai mandar para o escritório, para o controlador, que eu vou falar daqui a pouco. Mas então eu tenho ali uma anotação física em papel do estoque do rebanho. Evidente que eu posso usar esse mapão para colocar peso, para colocar condição corporal e outras informações que você, como gestor, julga importante aí para a fazenda. Então, primeira ferramenta decisiva é o mapão, que deve ser feito todo mês, e uma dica que ele seja entregue aí no último dia produtivo, no primeiro dia útil do mês. A gente até muitas vezes coloca assim que ele seja entregue aí no dia da compra, as fazendas que têm a rotina do dia da compra, entrega o mapa de efetivo pecuário. Mas o controle eficiente de uma fazenda não é composto apenas pelo mapão. Aí vem a segunda ferramenta-chave que eu quero convidar vocês a refletir. Vejam aqui comigo uma foto dela.
que é o que a gente chama de livro de controle. Vocês estão podendo ver que o livro de controle não é nada mais nada menos que um caderno dividido por diferentes matérias aí. E nesse livro de controle de rebanho, a gente vai identificar todas as movimentações que podem acontecer e gerar movimentação de estoque. Nascimento, compra, venda, morte, transferência de retiro, transferência de categoria, transferência de fazenda, onde o capataz anota todas as movimentações neste livro de controle. Lembrando, por mais informatizada que seja a fazenda, a gente hoje não abre mão aí tanto do mapa de gado quanto do livro de controle, que são documentos físicos que inclusive geram auditoria para que a gente possa ter esse acompanhamento. Então, eu tenho a foto do estoque pecuário em determinada data no mapa de gado e tenho um registro de todas as movimentações. Alguém pode falar assim, mas eu faço isso em fichas separadas. Perfeitamente, você faz em ficha separada o que eu proponho aqui é que essas fichas sejam unificadas num único livro, que é o livro que vai ser presente em cada fazenda ou nas fazendas maiores, em cada retiro dessa fazenda. Então, esse livro ele tem diferentes controles, olhando aqui comigo, como nascimento, morte, compra, venda, desmame, consumo e doação, transferência de retiro, mudança de categoria e voltando aqui, ou todos os outros controles que você julga necessário que sejam aí anotados pelo seu encarregado de pecuária ou pelo seu capataz. O que é importante dizer para vocês? Que o funcionamento desse livro de controle, ele começa onde? Numa caderneta. Então a pessoa ela vai para o campo, ela tem a caderneta de anotação. O que é o legal em tudo isso? Lembrando, por mais que eu tenha tecnologia e coletas eletrônicas, a gente acredita que o preenchimento do livro ele passa a ser fundamental por um processo de auditoria. Então, vai para o campo. Toda vez que um encarregado de pecuária, um capataz vai para o campo, ou ele tem que ter um coletor eletrônico, ou ele tem que ter uma caderneta para anotar. Essa coisa de anotar no braço, anotar no arreio, isso daí a gente não pode aceitar naturalmente. Então, ele vai com a caderneta, uma dica legal que ele tem uma capanguinha com o nome da fazenda, onde leva 2 cadernetas, calculadora, né? Um modelinho ali, a gente até brinca que é o cinto do Batman, onde ele leva essa caderneta, levando essa caderneta aí, esse camarada vai poder ter sempre as anotações, ele anota na caderneta, dia a dia, e ele vai passar a limpo as informações de mudança de pasto, de venda, de compra, de transferência, de desmame, de morte e de nascimento, naquele livro de controle, ok? E aí, todo mês, a gente faz uma equivalência entre o livro de controle e o mapa de gado. A gente chama isso de fechamento mensal. Acompanhe comigo aqui no slide, vai ficar mais fácil para entender. Então, eu tenho um evento que o capataz anota na caderneta e passa limpo no livro de controle. Então, todos os eventos, diariamente, ele tem aí um processo de anotação. E uma vez por mês, ele faz o mapa pecuário. Ora, o controlador, que é a pessoa que recebe esses dados aí da fazenda, é uma figura importante na fazenda que é o controlador, e aí pode ser o próprio dono da fazenda, fazendas maiores, você tem um time de controladores, ele recebe os dados do livro de controle e o do mapa pecuário. O que ele faz? Ele pega o mapa pecuário do mês anterior, o livro de controle com as entradas e saídas que aconteceram no decorrer desse mês e calcula estoque de gado. Voltando aqui comigo, esse estoque de gado é fundamental que se eu tinha no mês passado 1.050 animais, eu não tive nenhuma venda importante, nenhuma compra importante, mas morreram 2 animais esse mês eu tenho que ter 1.048. Então se eu pegar o mapa de gado e não tiver 1.048, naquele momento eu já tenho uma atitude para entender, poxa, tinha 1.050, morreram 2, você marcou aqui 1.047, tem que ter 1.048, eu já corrijo meu estoque de gado naquele momento, já lanço essa dúvida, já vai atrás desses animais, lembrando que a diferença máxima que a gente pode admitir nas diferenças de estoque em um ano de controle é de 0,2% de todo o rebanho. Então a gente não pode admitir uma diferença maior que essa. Quando você tem essa rotina com fechamento mensal, com essas auditorias periódicas, dificilmente a gente vai ter problema de diferenças de estoque, ok? E aí, a última técnica-chave, a última ferramenta, que eu chamo aqui de quadro de gestão à vista, é que transforma tudo isso em informações e se toma a decisão. O quadro de gestão à vista não é nada mais nada menos que um mural, e esse mural que vai estar colocado aí ou na casinha de arreio ou no barracão, onde as pessoas vão acompanhar o índice de morte, a chuva, os pesos, os ganhos de peso. Então você transforma todas aquelas informações chaves que vieram do livro de controle, ou seja, a morte virou mortalidade, o peso virou GMD, vai para esse quadro de gestão à vista, e o quadro de gestão à vista, como vocês podem ver aqui, aí homenageando aí pessoas importantes, para nós, saudoso Teté conosco aqui nessa foto, né? E a gente, que Deus o tenha, a gente teve aqui um exemplo de um quadro de gestão à vista, onde o time
avalia os principais indicadores e o que está dentro e o que está fora dos parâmetros técnicos. Aqui é um exemplo. Quem quiser mais informações sobre isso é só entrar em contato conosco no contato @integra para que a gente possa aí ceder todos os modelos aí que a gente tem. Feliz da vida, a gente tem alguns elementos de coleta e processamento, né? Então a gente tem aí um quadro onde acompanha os principais elementos chaves da fazenda e, voltando aqui comigo, todo mês você passa a ter aí uma análise dos números da fazenda, ou seja, se eu tenho um livro de controle, se eu tenho um mapa de gado, se eu tenho um quadro de gestão à vista, se eu tenho essa rotina que mensalmente eu tenho todo um fecha, e aí eu posso estender isso para agricultura, estender isso para clima, estender isso para parque de máquinas, a fazenda sempre está na minha mão e eu nunca deixo os números ficarem aí distantes da nossa expectativa, ok? Não deixe de implantar mapa de gado, livro de controle e quadro de gestão à vista, a sua fazenda vai mudar. E por hoje é só, um forte abraço.